Muito bem, vamos aí à nossa segunda aula do primeiro módulo de teologia. Já tivemos a primeira aí, e o pessoal pediu para falar um pouquinho mais lento, né? Vamos tentar então, para não... É porque eu me empolgo, irmãos, eu me empolgo com o negócio e vai. Mas ali é só a introdução, a gente vai começar agora a entrar mesmo agora. A gente vai começar a trabalhar mais um pouquinho agora. Vou chamar aqui a apostila para vocês de novo. Olha aqui. Ah, cadê a apostila aqui? Opa. Acho que eu coloquei errado aqui. Não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu chamar aqui de novo. Ah, onde é que está? Aqui, achei. Acho que é essa aqui. Vamos lá. Wesley, me fala se a apostila entrou aí de novo. Me dá um toque se a apostila entrou. Vocês estão vendo a apostila rodar aí? Depois no chat aqui, deixa eu ver aqui no chat. Ok, entrou. Beleza, beleza. Vamos lá então para a página... Ok, página... Estamos na página 10. Ó, página 18. Página 19. Ok? Página 19. Vamos lá entender um pouco da teologia, um pouquinho mais da teologia. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, gente. Me perdoa, que eu me empolgo aí. Estou muito feliz com vocês aí, juntos aí nessa noite. E pelo trabalho de vocês aí, pelo interesse, pelo carinho. Glória a Deus por isso. Vamos lá, então. A etimologia, ainda trabalhando essa questão da etimologia, vamos entender um pouco mais o significado da teologia. Nós temos o significado lato, eu vou explicar aqui agora, e temos o estrito e o lato. O lato é mais aberto, o estrito é mais fechado. Em termos de cristianismo, a teologia é estritamente bíblica, o que assume tanto a hebraica quanto a cristã. Porém, em relação às mitologias ou a expressão religiosa dos povos anteriores ao povo de Israel, a teologia é ampla, ou seja, é lato, onde entende-se ser o objetivo da teologia a natureza divina, sua esfera de ação, seus poderes, seus atributos, e principalmente a forma de seu comportamento junto à raça humana. É claro que esta é uma narrativa acadêmica, porque esses deuses não passam de poemas, epopeias. Epopeias é o poema amplo cuja narração descreve e relata ações heróicas ou acontecimentos grandiosos. A construção romântica de escritores, a maioria gregos, é o estudo crítico da natureza dos deuses, seres vivos, ou de Deus, seus atributos e sua relação com os homens e diversas religiões. Deixa eu explicar, então, o que é isso aqui. Quando a teologia ela é lato, ela é ampla. Quando ela é ampla, em termos acadêmicos, ela sai fora do contexto cristão. É claro que nós, cristãos, não aceitamos a mitologia como história, como poema, ou como epopeia, como foi mencionado aí, tudo bem. Mas não aceitamos deuses que são propagados na mitologia lato, que é a mitologia ampla. Isso pode cair na prova, tá? A teologia lato, a teologia ampla. Não nos serve. Embora a gente não pode deixar de reconhecer que os povos celebram as suas teologias. Mesmo os nativos, que nunca tiveram contato com aqui fora, né, a natureza, assim, a civilização, eles possuíam os seus deuses. Veja que na história do Brasil, na história do mundo, né, encontrando-se os nativos, eles possuem as suas divindades. Aquele povo druida, lá do norte, dos países nórdicos, né, onde fica ali os países da Germânia,
ao Ocidente temos ali a Suécia, a Noruega, descendo ali os Países Baixos, as Balcãs, lá embaixo na Grécia. Esse povo tudo tinha suas mitologias. Por isso que a teologia ela é lato, ela é aberta. A teologia não pertence só ao mundo cristão, ela é lato, ela é aberta. Mas nós não cremos nessa teologia. Aí nós temos a teologia estrito. Estrito já é mais, ela é mais fechada. Eu vou explicar. Quando o foco teológico é em sentido estrito, limita-se ao cristianismo. Porém, a teologia cristã vai englobar todas as demais teologias, ou melhor, as divisões da mesma. O início oral pelos primitivos cristãos. Então, a teologia começou oral, falada. Depois as cartas. Aí começou os apóstolos a escreverem as cartas. E os relatos dos evangelhos vão trazer muita contribuição. Segue-se a era dos copistas. Quem eram os copistas? Eram os chamados amanuenses. Eram homens treinados para fazer as cópias. Tanto é, uma coisa que eu quero falar para vocês, dizem que as cópias do Novo Testamento se perderam, ninguém sabe onde é que está alguma. Não, não se perderam. Esses copistas chamados amanuenses eram tão exímios, tão excelentes no que faziam, que quando terminava uma cópia, ela parecia com a original. Depois misturava, ninguém sabia que era original, que era cópia. Foi nesse sentido que ela se perdeu. Mas as cópias estão aí, e lá no meio é original. Tão perfeitas as cópias que ninguém conseguia diferenciar uma da outra, até porque o material era o mesmo usado. Ou pergaminho ou papiro. Ou a tinta lá. Então, os amanuenses copistas faziam tão igual que confundia e achou-se que perdeu-se as primeiras livros originais. Mas não, ficou no meio das cópias. Embora o material mais perto da igreja é o papiro 54, que ele data não do primeiro século. Muito bem. Segue-se a era dos copistas, depois a teologia entra numa fase polemista, eu já falei na última aula, resultando nos apologistas, etc. e tal. Interessante notar que o termo teologia, embora fosse conhecido dos patrísticos, quem são os patrísticos? Ou os patrólogos? Os patrísticos são os pais da igreja. Logo depois dos discípulos, quando morreu o último, que foi Simão Zelote, na Grã-Bretanha, então seguiu-se agora a era dos patrísticos, ou dos patrólogos, os pais da igreja, que eram discípulos dos discípulos, que eram discípulos dos apóstolos. Então, os patrísticos é a próxima geração depois dos apóstolos. Apóstolos patrísticos, ok? Os patrísticos, porém, o uso definitivo do vocabulário, do vocábulo pelo cristianismo, só veio acontecer na época da Idade Média. Olha só, desde a época dos apóstolos até a Idade Média, o século IV e V, a teologia não era mencionada como se fosse cristã. A partir desta data, que nós vamos ter aí a tradução da Vulgata, então a igreja importa o nome teologia para si. Assim como eclesia também é um termo grego, presbiterum é um termo grego, diácono, termo grego, não são cristãos. A igreja importa para si e usa tanto que ficou estrito para a igreja. E só na Idade Média que vão usar esse nome. Já depois da tradução da Vulgata Latina por Jerônimo de Belém, e ficou estabelecido que teologia era o conhecimento a respeito de Deus e os seus atributos. Veja só, a teologia começa lá no quarto século antes de Cristo e só vai ser importada pela igreja no quarto século depois de Cristo. Interessante, hein? Ok. Na academia. A academia trata do assunto teologia com o seguinte prisma. A teologia é o estudo de Deus, sendo um estudo, torna Deus objeto
da observação para análise construtiva. Entretanto, considerando ser o Deus da teologia um ser supremo ao homem, como poderia o finito definir o infinito? Desta forma, a academia se propôs a abraçar o conceito de Hegel, onde permite-se dizer que a teologia é o estudo das manifestações sociais de grupos em relação às divindades. O único problema nesta declaração hegeliana é que a teologia seria as representações sociais do divino nas diferentes culturas, o que dá base para um teísmo aberto. Teísmo seria Deus, né? Teísmo aberto. Para a teologia cristã, Deus se revelou ao povo de Israel e depois ao mundo através de Jesus. Assim não há outro Deus revelado, somente o nosso Deus que se revelou. Então, é interessante entender isso, porque se Deus é uma manifestação no social do povo, ele se reduziu àquele povo. Ele pode ser isso, mas muito mais quando ele se estabelece um Deus acima de todas as coisas. E nós aprendemos mais desse Deus. Esse é o Deus cristão que nós seguimos e nós pregamos. Eu espero estar falando um pouco mais devagar para vocês aí, para mim não empolgar muito aí. Qualquer coisa, fala um sinal. Qualquer coisa, manda um chat aí. Viu, Wesley? Pode dizer, pastor, mais devagar, ok? Regimento do cânon. O que é o cânon, gente? O cânon vem da palavra vara, de medir. Então, eles mediam, né, fizeram a vara de medir para colocar os livros, chamado cânon bíblico, né? Que é a vara de medir bíblica. Eles mediam, eles colocavam os livros e fazia o cânon, como se fosse algo assim, uma fita métrica, algo assim. Pensa numa cana, aqueles gomos, aquela vara, seria isso, o regimento do cânon. O cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo foram ambos confeccionados quando ainda os temas teologia hebraica e teologia cristã não eram amplamente difundidos. Está vendo aí? Nem se falava em teologia hebraica e nem se falava em teologia cristã, mas eles já tinham feito o cânon para agregar essas teologias. Preste bem atenção, procure não mencionar Velho Testamento, procure dizer Antigo Testamento, porque a terminologia Velho Testamento foi pejorativa quando Marcião chamou o Antigo Testamento de velho, arcaico e ultrapassado. Na verdade, chamar de Velho Testamento é uma ação pejorativa do termo. Então, não use, porque quem usou essa expressão foi para zombar da Bíblia. Use o termo, use a terminologia ou a fraseologia Antigo Testamento. Então, quando começou, amados, discutir teologia, compilar a teologia hebraica, lá depois do exílio babilônico, e a teologia cristã depois da morte dos apóstolos, o termo teologia não era difundido. Eles usavam escrever sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas o termo teologia não era difundido. Porém, foi a teologia que regeu, nos dois casos, a compilação de livros, o nível da aceitação como livros inspirados ou apócrifos. Quer dizer, o livro que mais tinha expressão da teologia foi considerado como um livro inspirado. Claro que teve outros critérios, esse foi um deles. De certa forma, a teologia estrito hebraico-cristã foi a base, o centro, o fiel da balança, o norte, a bússola, a direção e o equilíbrio e a lealdade. O fato é que estudar teologia é estudar Deus, bem como o seu relacionamento para com os que adoram o seu nome. Então, o termo teologia, você está aprendendo hoje aqui, que não era tão popular. Ele veio aparecer bem depois, quando já estava escrito, tanto o Antigo como o Novo Testamento, né? Olha, deixa eu fazer uma recapitulação aqui. Lato é aberto, é uma teologia ampla, que não é a nossa, são as teologias que o mundo oferece. São várias delas aí, e muitas heresias no meio, muito desvio no meio. O estrito senso já é uma teologia fechada,
nesse caso, fechada na igreja. Um Deus dos crentes, o que ele faz, seus atributos, essa sabe. A academia, ela coloca Deus como uma manifestação social. Olha aqui, eu vou até repetir aqui o que fala aqui, ó. A teologia é o estudo de Deus, sendo um estudo torna Deus. Eles têm um argumento. Eles falam aqui: se a teologia estuda Deus, Deus torna-se objeto de estudo. Sendo que Deus é o Senhor da inteligência, ele jamais pode ser um objeto de estudo, senão estaria se reduzindo a objeto. Mas não é dessa forma que a gente vê Deus ser estudado. A gente vê Deus ser estudado pela revelação que ele é, da forma como ele se revela. É assim que a gente entende, não como diz aí a academia. E o regimento do cânon, ele vai se erguer, tanto no Antigo como no Novo. A teologia vai surgir depois deles como um fator principal do estudo. Até então, não. Eles faziam assim. Bom, eu acho que eu coloquei bem claro para vocês aqui essa questão. Então, nós vamos fazer o primeiro questionário. Tá ok? O primeiro questionário está na página 20. Você vai me acompanhar agora para escrever aí essas respostas. Você deverá escrever a resposta aí na apostila, depois de entregar para o irmão Wesley o gabarito. O que é o gabarito? Você coloca prova 1, aí você escolhe aí. São 4 questões. Coloca 1, 2, 3, 4, e você põe a resposta equivalente. Por exemplo, aqui, ó, a primeira pergunta. A teologia, por se tratar de estudo de divindade, era um tema aberto fora do povo de Israel. Assim, podemos afirmar, em termos de povos antigos, a teologia era, aí se for A, você põe ex sensu, se for B, stricto sensu, se for C, é lato sensu. Eu vou entregar para você de presente essa questão. A resposta é lato sensu. Por quê? Está lá em cima, ó. A teologia, por se tratar de estudo de divindades, era um tema aberto. Lembra que foi do lato, que é aberto? Aí seria... Aí essa resposta é 1C. Quando terminar, você vai entregar para o irmão Wesley 1C, 2, sei lá, o A, 3B, 4C, o que você respondeu. Se você conseguir responder só uma pergunta, você vai ganhar um quarto de ponto, que é 0,25. Se você acertar 2 perguntas, você ganha meio ponto, porque é 0,25 igual a 50, 0,50. Seria meio ponto. Se você acertar 3, 0,75. Se acertar as 4, você ganhou 1 pontinho. Aí tem mais 9 provas para você fazer os seus 10, a sua nota máxima, que é 10. Então, primeira pergunta em cima do que nós estudamos já foi essa aí, ó. A teologia, por se tratar do estudo da divindade, ela é ampla, portanto, ela é lato sensu. Então, a resposta é 1C. Pergunta número 2. Em termos de cristianismo, agora, ó, não é em termos dos povos antigos. Agora, em termos de cristianismo, a teologia é A, ex sensu, B, stricto sensu, ou C, lato sensu. Se você acha que é A, coloca 2A. Se você acha que é B, coloca 2B. Se você acha que é C, coloca 2C. Ok. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a prova aí, pode falar, né? Não vou dizer manifestar, porque manifestar não é bom para crente, né? Manifestar é para diabo, é mais para demônio. É brincadeira. Pode interromper se não entender alguma pergunta aí, tá bom? Pergunta número 3. A teologia mostra que A, Deus se revelou ao povo. B, Deus se ocultou do povo. C, Deus é superior ao seu povo. Essa é muito fácil, hein? Essa é outro bônus, ó. A teologia mostra que A, Deus se revelou ao seu povo. B, Deus se ocultou do seu povo. C, Deus é superior ao seu povo. Se você acha que a resposta é A, coloca 3A.
Se você acha que é B, coloca 3B. Aí no cantinho da sua página você coloca esse gabarito assim. 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal. Pergunta número 4. Número 4. A Bíblia foi organizada em A. Cânon. B. Livrarias. C. Laboratórios. Se você acha que a resposta é A, coloca 4A. Se você acha que a resposta é B, põe 4B. Se você acha que a resposta é C, põe 4C. Agora você vai pegar isso que você fez, deixa uma cópia para você na sua apostila aí, e dá outra cópia para o Wesley, para ele poder fazer a pontuação aí da prova. Ou pode mandar também pelo e-mail, ou pelo zap aqui, né? Que é mais prático para você fazer isso aí. Muito bem? Então, não há aqui nenhuma dúvida. A questão da teologia selato, ampla, para todos os povos, ela sendo senso, ela estrito senso, condicionada à igreja, né, e às suas revelações. E nós temos também o outro ponto que foi colocado aqui, a academia, que ela tem uma leitura diferenciada. Essa questão da academia, gente, é muito perigosa, né? Porque os acadêmicos, que eles não creem em Deus, quer dizer, a maioria, né? Que lá, secularmente falando. Eu estava vindo de uma conferência no avião, do meu lado tinha um professor da PUC. Da PUC não, da Unicamp, na verdade. Da Unicamp, que é uma baita de uma universidade super reconhecida, né? E o rapaz era simplesmente professor de lá. E aí ele começou a ler eu comecei a ler a Bíblia e perguntou: você crê nesse livro? Eu falei: creio. É a Bíblia, a palavra de Deus. Ele falou assim: é relativo. Pode também não ser a palavra de Deus. Aí ele falou assim: nós temos que contestar. O que chama de branco pode ser amarelo. Por que tem que ser amarelo? Porque todo mundo chama. Então, você vai fazer o mundo de acordo com o seu pensamento. Eu falei: caramba, que negócio estranho. Aí eu falei assim: então tá. Então, para você, nesse caso, é o pós-modernismo, né? No pós-modernismo, não tem nenhum tipo de definição. A pessoa se define. Por isso que está esse negócio acontecendo, as famílias aí, tudo destroçado, né? Então, eu perguntei para ele o seguinte: você acha que esse seu pensamento, ele é um pensamento que deve ser atual? É o pensamento que o mundo devia pensar? Você acha que esse é o novo modelo para a humanidade? Ele falou: eu acho sim. Eu falei: pois é, você acabou de ser absoluto. Você acabou de ser absolutista. Mas como assim? Ora, quando você me afirma que você acha, você me diz agora há pouco que o pós-modernismo é você não achar, é você não observar ou não obedecer o que já colocaram como rótulo. Que você olha e diz: eu acho que assim vai ser. Né? Então, se você acha que isso é comum, que tem que ser assim, então você já é absolutista, já que você é contra quem é absoluto. Quando a gente fala que Deus é assim, Jesus é assim, família tradicional é assim, quando a gente fala, você fala que a gente está errado. Então, ele ficou sem campo, ficou sem jeito. Por quê? Porque a academia fala isso. A academia coloca um Deus trivial, um teísmo aberto, um Deus que se relaciona com a sociedade e se manifesta através dela. Não coloca aquele Deus que se revela. Então, a gente não crê num Deus que se manifesta apenas, que interage apenas com a humanidade. A gente crê num Deus que se revela. Se revela ao homem, à mulher, se revela à criança, se revela à sociedade. E isso é teologia aplicada. Quando a gente tem essa função de pensar assim, Deus toma o seu lugar de destaque na nossa vida. O que para muitos seria um Deus aos moldes dele, nós cremos num Deus aos moldes da Bíblia. Você imagina quando Moisés chegou para Faraó e disse: o grande eu sou me enviou. Quem que é o grande eu sou? Por que Deus usa a expressão grande eu sou? Como assim grande eu sou? É porque Deus, ele é eu sou em sua maior potência definida. Eu sou o pequeno sou. Deus é o grande eu sou. O eu de Deus é absoluto. O meu eu é relativo. Há em mim algumas coisas que precisam ser desenvolvidas. Há em mim algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas. E
E em Deus não tem nada para ser aperfeiçoado. Deus já é totalmente pleno naquilo que ele é. Ora, gente, Deus não vai ser mais hoje do que foi ontem. Deus não vai ser mais amanhã do que foi hoje. Deus sempre foi o que ele é, na proporção que ele é, na dimensão que ele é, na grandeza que ele é, porque ele é Deus. Então, esse Deus que eu estou falando aqui é o Deus que está tentando, de alguma forma, se revelar a mim, em doses pequenas, porque eu não vou aguentar o tamanho impacto da sua presença. Veja que os olhos que mais viram a glória de Deus foi Moisés. Moisés foi o homem que mais viu a glória de Deus na terra. Aí você veja, quando ele morre, a Bíblia fala que o seu corpo não foi encontrado. Deus o sepultou e ocultou. Ok. Então, por que Deus fez isso com Moisés? Qual uma das explicações? Bom, são várias explicações. Uma que é bem consistente, é aquela que se Deus deixasse o corpo de Moisés em algum lugar, o povo de Israel podia criar uma idolatria e começar lá a seguir o túmulo de Moisés. Então, pode ser que Deus tenha feito isso para que o povo não tivesse nenhuma chance de provocar adoração a um ser morto. Mas eu tenho a minha tese. Porque Deus pega com Moisés morre, e Deus oculta, e ninguém consegue... Onde é que está Moisés? Ele aparece depois vivo lá na transfiguração. Então, o que seria esse morrer? O que seria esse morrer? Muito bem. Na minha concepção, tá, gente? De professor de teologia. Moisés foi o único homem que mais viu a glória de Deus na face da terra. Portanto, Deus não daria à morte, presta atenção, Deus não daria à morte o gostinho de tocar num corpo em que viu a glória de Deus. Se a glória de Deus tem radiação, Moisés está todo irradiado, todo tocado. Ele ficava numa tenda, muitas horas, muitos dias, vendo a revelação. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias no deserto, numa nuvem, lá no Monte Horebe, lá em cima, tendo revelação. Então, quando Moisés morre, Deus não vai deixar o gostinho da morte corromper aqueles olhos que viram a glória de Deus. Aqueles olhos viram a glória de Deus, como nenhum mortal já viu. Moisés viu Deus pelas costas. Imagina isso? Então, Deus não daria à morte o gostinho de levar Moisés. Esse é o Deus da teologia que eu estou pregando aqui nesse dia, ensinando para você. E por mais que eu entenda de Deus, não entendo nada, mas um pouquinho que eu sei, ainda é muito pouco em virtude daquilo que ele é. Então, para nós cristãos, Deus não é um ser que se relaciona com a sociedade, não. Deus é um ser que se revela à sociedade. É diferente. É muito importante você aprender isso. Nosso Deus não é um Deus que se adequa, que se adapta aos anseios da comunidade. É por isso que tem igreja que está negociando o seu valor moral, o seu valor cultural, o seu valor espiritual, porque negociam aquilo que não é para ser negociado. Deus, ele na teologia, porque a palavra é teologia, né? Estudo de Deus. Mas Deus na teologia, ele se deixa ser revelado. Não sou eu que estou descobrindo Deus coisa nenhuma. A gente pode ficar aqui a noite inteira estudando Deus aqui, com estudo meu ou de alguém, mesmo assim nós vamos conseguir. Não vamos conseguir. Portanto, nós temos que entender que a teologia para nós, olha, agora ficou claro, hein? A teologia para o mundo são divindades que se relacionam com o seu povo. Para nós cristãos, não. A teologia é Deus se revelando ao povo. É a revelação de Deus, como ele deu a Moisés, como deu a outros, é a revelação de Deus. Deus não tomou para si Enoque? Não tomou para si Elias? Por que Deus os arrebatou desse jeito? Eles viram coisas que não poderiam escrever. Eles viram coisas que o ser humano não consegue ter ideia. Esse é o nosso Deus. Então, estudar teologia vai além
de uma simples menção de que Deus se relaciona com a sociedade. Também, mas não é o seu forte. Quando Moisés chega a Faraó e diz, ó, o grande eu sou me enviou, Faraó temeu na base. Quem que era o grande eu sou naquela época? Era o Faraó. Mas agora tinha um grande eu sou. O Faraó podia ser o eu sou, mas Deus tinha um grande eu sou. Deus, ele era o grande eu sou. Então, quando Moisés chega à beira do Horebe, ali acontece a real teologia. Deus se revela a Moisés. Aleluia. Isso é teologia, gente. Teologia não é você pegar um livro e ficar lendo a respeito. Você pode até fazer isso, faça. Compre livros e fica lendo a respeito de Deus. Compre a apostila, como você tem aí, e comece a aprender mais de Deus. Mas não é isso. Uma coisa que esse seminário vai ficar bem claro. Amanhã você encontra o pastor Ciro, fala, pastor Ciro, eu aprendi uma coisa ontem, que teologia não é eu estudar Deus, não. É Deus se revelar a mim, glória a Deus. É claro, e quando isso acontece, eu vou anotar, eu vou escrever, eu vou registrar, mas a forma como Deus se revelou a mim. Então, não foi Moisés que foi na montanha aprender sobre Deus. Aliás, ele estava cuidando de ovelhas, de pasto, de fezes de ovelha, de lã, de animais. Agora ele vê uma sarça ardendo. Por que a sarça ardia, irmãos, e não se consumia? Porque, na verdade, não era o fogo na sarça, era Deus no fogo. Deus se revelando a Moisés. Deus coloca fogo numa sarça insignificante e chama a atenção de Moisés. Moisés, dentro de si, falou, eu conheço essa sarça. Eu já vi aqui várias vezes, eu trabalho aqui, mas hoje está diferente. Ela tem um fogo dentro dela. O que é a sarça, irmãos? Irmãs, sarça é uma planta de deserto. Ninguém enfeita a casa com sarça. Ninguém tira uma foto com sarça e fala, isso aqui é a sarça. A sarça é uma árvore nanica que não se reproduziu, que não cresceu, que não deu flores, nem deu frutos. Então, ela não tem significado algum. Aí vem Deus e coloca a glória sobre a sarça. Ou seja, a glória estava na sarça. E não a sarça estava na glória. Está pegando? É Deus que se revela a mim, não sou eu que vou atrás para aprender. Eu posso até fazer, é o que estamos tentando aqui. Mas vai chegar uma hora que ele vai se revelar a nós, de uma forma poderosa. Então, gente, põe na cabeça teologia. O mundo, a academia fala que é estudo de Deus. Não, é a revelação de Deus. Porque quanto mais eu chego, Tiago disse, né, sua livro lá, capítulo, ele fala lá, achegai-vos a mim, não, desculpa, achegai-vos a Deus, né, e ele chegará a vós. No momento que eu me achego a Deus, ele achega-se a mim. Então, tem muita gente preocupada em aprender teologia. É válido, mas acaba sendo só pensadores de teologia. Nós queremos a revelação de Deus. Isto é a maior teologia. Amém, igreja? Glória a Deus. Muito bem. A gente viu nessa aula o sentido lato, que é a teologia aberta. Todos os povos têm suas mitologias, têm seus deuses. Nesse caso, no caso do lato, são todas as religiões que têm o seu próprio Deus. No nosso caso, restrito à fé cristã, é o Deus que se revela a nós, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, um único Deus. A academia tenta pegar Deus e nivelar, né? Enquanto que o lato abre, a academia quer nivelar a eles mesmos. Não, Deus superior. Aliás, presta atenção, não é a Bíblia que tem que se comportar de acordo com uma cultura de um país. A cultura do país tem que se subordinar à Bíblia. Ela é a nossa regra geral de fé e prática. E o regimento do cânon, ele traz essa revelação de teologia. Pouco depois, olha como é forte. Deus é tão maravilhoso que ele se revelou no passado sem o termo teologia. Só depois que vão classificar o termo teologia. Ok? Então, ficou claro nessa aula esses pontos interessantes. O lato, o estrito, a academia e a teologia em si, que não é só estudar Deus. É Deus se revelar a você. Amém?
Glória a Deus. Muito bem, estamos com 35, de novo, ó, já 35 minutos. Já passou rápido, né? Então, vamos abrir aí, se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma observação. O Wesley tem oportunidade de usar o chat ou falar, aí tirar o áudio e falar. Eu preferia tirar o áudio e falar do que escrever, mas pode ficar à vontade se assim eu fizer. E aí nós vamos ter mais uns 5 minutos para a gente tomar uma água. Eu também preciso tomar água, né? E a gente volta para a última aula. Vamos encerrar antes das 10, por causa do decreto aí, né? Na verdade, seria... Se você tem que chegar na próxima quinta-feira, gente, todo mundo em ponto, tá? Começa 7h40 termina. Uma pausa, começa aí, se for menos de 10 minutos, pode ser 5, então vai de novo mais 40, depois mais 40. E 40 é a hora-aula, né? É o sentido de hora-aula. A hora-aula não significa uma hora nossa, não. A hora-aula pode ser 40, 45 ou 50 minutos. Wesley, tudo bem? Deixa eu ver se tem algum chat aqui para mim. Deixa eu fechar aqui, glória a Deus. Nós já terminamos aqui esse lado da apostila. A gente vai voltar agora com a última aula. Não tem chat nenhum não aqui. Tudo bem, Wesley, por aí? Tudo certinho? Sem dúvida? Olha, deixa eu falar uma coisa. A gente procura falar o mais claro possível para não ter dúvida, né? Porque às vezes a gente fala de um jeito que o pessoal não entende, fica fazendo pergunta, mas pode ficar à vontade. Wesley, me responda uma coisa. Eu falei um pouco mais devagar agora ou tenho que melhorar mais um pouquinho? Eu acho que eu consegui... Eu falei um pouco mais devagar, né? Tá bom, né? Então, vou continuar assim. Ok. Amém, gente? Mais 5 minutinhos para a água e o banheiro, um cafezinho. A gente volta em 5 minutos, tá bom? Agora são 8h45, a gente volta 8h50 para terminar 9h30. Olha que bênção. Amém, pessoal? Vamos em frente aí para a nossa... Agora indo para a terceira aula. Instituto Teológico Palavra Viva.